Fala, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de análise técnica. Eu sou Fernando, o amigo investidor, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como traçar melhores algumas linhas, como saber a força de uma tendência, sobre ciclos de mercado, beleza? Vamos iniciar então. Vou trocar a tela aqui. Beleza. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre como localizar o melhor ponto para estar traçando uma linha, seja suporte ou resistência. E primeiro a gente tem que conversar um pouco sobre esses topos e fundos. A gente tem aqui, por exemplo, desenhar uma sequência de candles, criando um topo. E aqui mais à frente vamos fingir que criou um outro topo no mesmo lugar. E beleza. Bom, o que acontece? Por que aqui vira uma resistência, na verdade? Aqui vira uma resistência justamente porque os preços não ultrapassam aqui. Então, quando a gente tem um topo demarcado por pavis como esse, assim, e esse outro, o que significa? Significa que essa é uma zona. Então, a linha que a gente marca, na verdade, ela não é simplesmente uma linha, não é somente naquele ponto que vai acontecer alguma coisa. Ela é uma zona em que não deixa os preços ultrapassarem. Então, quando a gente marca uma linha, normalmente, a gente tenta marcar ela em cima, encostando na ponta desse topo. Mas, na verdade, nós temos uma zona aqui, não é somente uma linha. Então, por isso, quando essa zona, o preço está perto dessa zona, a gente começa a procurar por sinais de reversão. Então não é simplesmente um ponto específico ou vai tocar na linha e eu já vou estar vendendo. É uma zona em que acontece que o preço tende a fazer uma reversão. Beleza? Bom, aqui eu peguei o gráfico da Lame 4 e marquei algumas zonas. Eu vou estar comentando um pouquinho com vocês sobre elas. Bom, aqui é exatamente o exemplo que eu falei, como vocês podem ver, aqui tem um pavio, aqui tem outro pavio. Isso aqui ele se torna uma zona de resistência. E no momento que rompeu essa zona, ele veio dar pullback com o corpo da vela exatamente aqui, que foi onde o gráfico continuou subindo. E depois aqui a gente demarcou de novo um topo, e aqui veio novamente a bater nele, virando um suporte, e voltou a subir. Aqui criou um novo topo, ele veio a bater, subiu, desceu. Aqui ele não teve força para chegar no mesmo nível do outro topo, porém ele já voltou a descer novamente e rompeu. E esse topo aqui veio a ser um suporte novamente, ó. Percebe-se que o preço está batendo aqui e está hesitando, está criando pavis para baixo. Beleza? Bom, agora a gente vai aqui para o segundo item, que é para avaliar a força de uma tendência, como que a gente faz, algumas coisas que a gente pode observar, né? Não é exatamente, só porque está assim é isso. Não, a gente pega alguns fatores e vai juntando e vendo como que a gente pode avaliar isso. E um dos fatores é o ângulo da linha de tendência. Aqui, por exemplo, a gente percebe duas linhas de tendência. Uma coisa que é fato é que quanto maior o ângulo da linha de tendência, assim como esse aqui está bem inclinado aqui, mais rápido ele tende a se acabar. Isso não significa que vai acabar a tendência de alta, apenas que essa linha foi rompida. Tanto que aqui inicia uma outra tendência de alta. E aqui ela está sendo rompida de novo, o que não significa que vai acabar essa tendência de alta. Porém, significa que a tendência está perdendo força em relação ao início. Beleza?
E aqui, como eu falei para vocês no anterior, não tem que traçar exatamente no pavio. Aqui também está passando em cima do pavio. Poderia estar um pouco acima também, se tivesse mais pavio do que corpo, por exemplo. Se o corpo da vela ele vem até aqui e o pavio ele vem até aqui, a gente pode sim traçar uma linha pegando no meio desse pavio. O mais importante aqui é o corpo da vela. E muitas vezes a gente vai achar alguns casos, ó, vamos ver, como esse aqui, que é um dia atípico, que ele rompe com o corpo, mas não é um rompimento. Porque às vezes pode ter saído alguma notícia que influenciou, mas na verdade não era nada relevante, acabou só sendo um dia atípico nesse meio, né? Beleza. Sobre a força do rompimento, a gente também consegue, é um dos pontos que a gente consegue observar a força da tendência. Aqui, por exemplo, a gente percebe que isso é claramente um topo e que ele é rompido aqui. Porém, nesse rompimento aqui, vocês percebem que não teve tanta força o rompimento. Ele não rompeu e saiu disparado. Porque normalmente, ou ele rompe e ele vem dar um pullback e depois dispara, ou ele dispara direto. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem um ângulo da tendência não tão forte. Então isso é justificável, romper esse topo e não estar criando esse disparo dos preços. E aqui também a gente consegue perceber que depois ele acabou ficando consolidado, né? Aqui seria até algum momento para estar fazendo uma compra, um rompimento desse topo talvez, buscando talvez a amplitude dessa linha aqui, mas isso a gente vai estar falando logo depois, que é a amplitude e ciclo do mercado. Já vamos falar isso com vocês. Bom, isso aqui é um outro gráfico, que também tem uma linha de tendência, porém que é basicamente quase igual essa aqui, porém a gente já percebe mais força do mercado com esses rompimentos. Olha, dá para perceber aqui que aqui é uma resistência e depois do rompimento ele fez esse movimento. E é um movimento bem grande, porque aqui a gente tirou o zoom do gráfico, né? Aqui depois ele veio voltar perto da linha de tendência de alta, que não dá para perceber aqui, mas tirando mais o zoom daria para perceber. E nesse topo aqui ele rompeu, teve força, voltou para dar o pullback e depois rompeu esse topo aqui, criando uma outra tendência muito forte, rompeu com muita força esse topo, né? Isso é algum dos fatores que a gente consegue observar quando está analisando a força de uma tendência de alta. E também tem como usar indicadores para falar sobre as tendências. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu colocar o gráfico da VEG. Existe um indicador que é uma linha de uma média móvel, que ela vai pegar a média desses preços. E a gente consegue perceber, por exemplo, a força de uma tendência pelos preços estarem ou não acompanhando essa linha. Por exemplo, aqui tem vários números, com tempo e prática vocês vão pegando costume nisso. Em aulas mais à frente eu vou estar falando. Mas aqui, por exemplo, se eu coloco essa média móvel, vou colocar de 9 períodos aqui, ou seja, ele vai pegar 9 candles para fazer essa média, a gente percebe que os preços eles se movimentam bastante durante essa linha de tendência. Não é somente, a gente tem que, não existe, por exemplo, uma média móvel para cada ação. Não, é para cada força de tendência de alta. Então aqui a gente tem uma alta e aqui essa linha está conforme essa linha de tendência. Então a gente percebe que os preços estão se movimentando acima dessa linha de tendência de alta aqui. Entenderam? E ele, por exemplo, se eu colocasse uma linha de 3, ele já ficaria mais abaixo. O 3 nunca é utilizado, essa ação aqui ela está com a tendência muito forte já, a 9 é acima
média móvel de 9 já é considerado uma tendência muito forte. Mas eu vou colocar 3 aqui só para dar um exemplo, por exemplo. Que se colocar 3, vocês percebem que é tão curta que acaba acompanhando os preços, mas os preços acabam finalizando bastante abaixo delas. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Pegar o gráfico da Fleury e colocar essa mesma linha de tendência de 9. Aqui a gente consegue perceber que tem uma tendência de alta, sim, que é o que a gente tinha mostrado lá. Porém, se eu coloco essa média móvel, que é um indicador da plataforma, vocês percebem que o preço ele se movimenta bastante abaixo dela aqui, ó. Mesmo durante a tendência de alta, ele está abaixo. Diferente dessa outra, que durante a tendência, ele está aqui. Está acima, se movimentando acima dela. Beleza? Bom, e também temos, depois dos indicadores, a gente entra agora na amplitude e ciclo do mercado. Como que funciona? O mercado, ele acaba se movendo em ciclos, ele cria um histórico, a análise técnica nada mais é do que um histórico dessa ação, e esse histórico acaba se repetindo. Então, por exemplo, amplitudes de suporte e resistência, ou de linhas de alta, por exemplo. Aqui, quando a gente tem uma linha de alta e uma correção aqui, que a gente já viu que sempre vai ter a correção, porque aqui vai estar vendendo. Depois, essa próxima linha de alta, ela tende a ser próximo da amplitude dessa outra. Entendeu? Vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, primeiro a gente tem aqui o exemplo de suporte e resistência. Como vocês podem perceber aqui, ó, aqui tem um fundo, aqui tem um suporte, aqui uma resistência, outra resistência, outra resistência, outra resistência e outra resistência. Porém, a amplitude que o mercado se movimenta a cada rompimento de resistência é bem semelhante. Não é idêntico, mas é bem semelhante. Então, existe uma memória gráfica que acaba se repetindo, entendeu? Então, quando a gente pode até usar isso para buscar alvos, por exemplo, o dobro dessa zona aqui, eu vou buscar essa outra zona para cima, quando eu tenho esse rompimento aqui. Então, quando eu busco essa outra zona para cima aqui, eu teria finalizado num topo. E aí eu poderia procurar por outra compra aqui, para tentar buscar outro topo. Entenderam? E é assim que a gente tenta ir surfando nas ondas do mercado, né? E aqui um outro exemplo, para a gente finalizar, que é justamente a amplitude para cima da correção. Aqui o que eu fiz? Eu peguei a amplitude dessa linha de tendência de alta aqui e projetei em cima dessa correção. Então, esse mesmo tamanho aqui, eu joguei para cima. E como vocês podem ver aqui é o 0%, porque eu peguei esse tamanho e coloquei no início da correção. E aqui é o 100%. E olha exatamente onde o mercado começou a lutar ali. Foi exatamente nessa amplitude. Bom, aqui eu usei uma projeção Fibonacci, mas eu vou falar disso mais à frente com vocês. Como eu disse, é muito conteúdo de análise técnica, e existem é interessante que existem vários indicadores e várias teorias diferentes sobre o mercado. Por isso que não existe uma maneira certa de operar. O que eu vou estar ensinando para vocês é como eu opero, beleza? Bom, então o vídeo de hoje é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido direitinho como que funciona esses ciclos, essas forças de tendência, como traçar melhor a linha de tendência. Mais à frente também pretendo estar mostrando na prática como que eu faço as minhas operações, enfim. Mas antes eu ainda vou mostrar esse conteúdo para vocês de análise técnica, para ensinar o conhecimento que eu tenho, para depois estar mostrando como que eu faço as minhas operações, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal para mais vídeos e até a próxima.